Sim, concurseiro, você é sempre bem-vindo ao nosso canal. Vai fazer prova da IBFC? Esta aula é específica para você. Não se esqueça de conhecer também o meu preparatório de português específico da banca IBFC. No período, eu, covarde que era, baixava minha cabeça e chorava baixinho. As vírgulas, caro concursando, você que vai fazer a prova para este certame, tem pontuação? Tem pontuação, tem vírgula. Você precisa conhecer quando posso ou não usar a vírgula. Neste caso, estas vírgulas elas foram usadas para indicar uma expressão adverbial deslocada. Os adjuntos adverbiais deslocados ou intercalados eu separo por vírgula. Mas será que é essa a regra? Isolaram a oração adjetiva explicativa? Vem separada por vírgula restritiva? Não. Explicativa, sim. Marcar a presença de um vocativo? Tem vírgula. Quando eu falo sim, concurseiro, tem vírgula. Vocativo, eu estou falando diretamente com você. Estruturar uma sequência enumerativa. Pode usar a vírgula na sequência enumerativa? Sim. E também para separar o sujeito do verbo, eu posso usar a vírgula para separar o sujeito do verbo? Aí você vai se lembrar de que eu criei SPC, ou melhor, SVC. O que é o SVC? Observe a minha explicação. Trago também a explicação de Suveca, que é a ordem direta das frases. Então, primeira coisa, tem vírgula, tem SPC, ou melhor, SVC. O que é o SVC? Porque você não pode separar por vírgula o sujeito do verbo e nem o verbo do seu complemento. Isso é SVC, memorizou? Não separo por uma vírgula o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento. Primeiro vamos observar, você fala assim, gente, para que ter vírgula, né? Daria para ter a língua portuguesa sem vírgula? Não daria. As frases mudariam de sentido. Se o homem soubesse o valor que tem, vírgula, a mulher andaria de 4 à sua procura. Olha o significado que tem. Então, o homem está sendo valorizado. Vou retirar esta vírgula daqui e vou colocar aqui, observe. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de 4 à sua procura. Então, neste caso, a mulher está sendo valorizada. Conseguiu compreender? Então, não dá para viver sem a vírgula. Isso é fato. Que as bancas mais trazem também. Elas colocam uma vírgula entre o sujeito e o verbo e entre o verbo e o seu complemento. E não pode. Observe aqui, se eu trouxer esta vírgula, o homem é bom. Aqui eu tenho o sujeito e aqui eu tenho o verbo de ligação. Entre o sujeito e o verbo não pode ter vírgula. Então, o correto fica o quê? O homem é bom. Eu não posso separar também o verbo do seu complemento. Eu creio em você. A vírgula é para respirar. Mentira, não tem nada disso não. Então, se você ler uma frase que não tem vírgula, você não vai respirar? Nada a ver. Então, não pode ter, porque aqui eu tenho o verbo transitivo indireto e aqui eu tenho o complemento. Eu não separo por vírgula o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento. SVC. Além de SVC, você já deve ter ouvido falar em Suveca. O que é essa Suveca? É a ordem direta das frases. Anote aí. Então, a frase ela tem lá o sujeito. Então, vamos pegar aqui. O concursando, sujeito, não é isso? Comprou verbo, aí nós temos aqui o complemento, ele comprou o quê? Um complemento. Então, ele comprou um carro novo. E, por último, eu vou ter o adjunto adverbial. Então, isso é a ordem Suveca. Aí você já observou que, mas não está na ordem Suveca. Eu já trouxe justamente para você compreender aqui que a ordem direta é sujeito, verbo, complemento, adjunto adverbial. Então, ela ficaria assim. O concursando comprou um carro novo no último ano. O concursando, sujeito, comprou o verbo o quê? Olha o complemento, o objeto direto. Um carro novo e o adjunto adverbial de tempo, no último ano. Se eu inverter essa ordem Suveca, aqui você observou que não ficou Suveca, ficou o quê? Aqui. Se eu inverter essa ordem aqui, ou seja, se eu deslocar para o início da frase o adjunto adverbial, ou se eu intercalar, como eu coloquei aqui, entre o verbo e o complemento, o adjunto adverbial de longa extensão, ele virá separado por
vírgula. Então, esta frase está correta? Sim. Aí você fala, mestre, mas aqui está separando o verbo do complemento por vírgula. Se forem vírgulas, ok. Se forem 2 vírgulas, provavelmente está correto. Então, lembre-se disso. Suveca inverteu essa ordem suveca, embaralhou as letras. Você vai observar e vai se lembrar de colocar a vírgula. Se eu fizer assim também, no último ano, vírgula, o concursando comprou um carro novo, também usaremos a vírgula, porque adjunto adverbial de longa extensão, ele intercalado, como é o caso, ou deslocado para o início da frase, virá separado por vírgula. Se for de curta extensão, até 2 palavras, pode vir ou não separado por vírgula. Você que já compreendeu o SVC, já descarta a alternativa E, porque eu não posso separar o sujeito do verbo por vírgula. Não posso. Se aqui aparecesse somente uma vírgula, estaria errado. Quem baixava a cabeça? Eu, aqui é o sujeito, e aqui é o verbo. Macete, anote aí. Se entre o sujeito e o verbo aparecerem 2 vírgulas, show de bola. Pode, na maioria das vezes, será a correta. Se for uma, vai para o SVC. Se você usar o SVC, você vai para o SPC, porque não vai passar no concurso e o dinheiro vai sumir. Voltando, por que eu usei estas vírgulas? Indicaram a expressão adverbial deslocada? Não. E aqui está o gabarito. É para quê? Isolar uma oração adjetiva explicativa. Eu. Quem sou eu? Quem era eu? Olha aqui. Covarde que era. Então aqui, eu, que era covarde. Esta oração ela vem para explicar o termo anterior, então ela é uma adjetiva explicativa. Oração subordinada adjetiva, aquela que será iniciada pelo pronome relativo que, vamos colocar na ordem direta, eu, que era covarde. Então aqui você observa isso daqui. Marcar a presença de um vocativo, posso usar a vírgula? Sim, concurseiro. Por que aqui tem a vírgula? Porque é vocativo, eu estou falando diretamente com você que está aí do outro lado da tela. Estruturaram a sequência numerativa? Sim. Comprei os cursos do mestre Mário, vírgula, do professor Júnior e por aí vai. Então, quando você tiver uma sequência numerativa, usarei a vírgula. Questão bem interessante para você compreender os usos ou não da vírgula. Concursando, conheça o meu curso de português da banca IBFC. Composto por aulas teóricas, todos os assuntos contemplados no edital estão lá explicados no meu curso de português. Esta parte é muito importante, as questões comentadas por assunto. São no mínimo 20 questões de cada assunto cobrado no edital. Tem dúvida em determinado assunto? Vá lá, resolva, baixe o PDF, resolva as questões, depois assista a correção. Nele também há a correção das provas aplicadas já de nível médio e também de nível superior. E outro ponto interessante, há também os simulados exclusivos da banca IBFC. Acesse o nosso site, o link está aqui na descrição do vídeo e venha fazer parte da turma da aprovação com o mestre Mário. A palavra revólver é uma paroxítona terminada em R e por isso deve ser acentuada. Revólver, olha aqui. Paroxítona terminada em R é acentuada. Vamos marcar a alternativa em que apresenta todas as palavras paroxítonas. Questão da banca IBFC. Aqui é importante você compreender o enunciado, você está no piloto automático, tenso na hora da prova. Aqui não pediu que todas as paroxítonas sejam acentuadas, pediu somente a alternativa que apresenta todas as palavras paroxítonas. Tem palavras paroxítonas que não são acentuadas, por exemplo, pá, né, lá. Aqui a sílaba tônica é o né. Então ela é paroxítona, sim. Eu não acentuo as paroxítonas terminadas em A, E, O. Eu não acentuo. Voltando, eu preciso da alternativa em que todas são paroxítonas. Outro dia um aluno falou, faça como se estivesse no portão. Aquela sílaba que você falar mais forte vai ser a tônica. Dá para funcionar, por exemplo, se eu chegar e chamar caráter, caráter, qual que é a sílaba tônica? Ora. Então, tem acentuação, primeira coisa, saber separar em sílabas. Vamos lá. Fácil, olha. Vamos voltar aqui.
Fácil, aqui nós temos, ó, fácil. Qual que é a sílaba tônica? O Fá. A sílaba tônica você começa sempre da direita para a esquerda. Não é a última, é a penúltima. Se é a penúltima, é paroxítona. Fácil, paroxítona. Caráter, paroxítona terminado em R igual a revólver. Difícil, paroxítona terminada em L. E dólar, paroxítona terminada em R. Então, aqui todas são paroxítonas e ainda mais todas acentuadas. A acentuação começa pela proparoxítona, quando a antepenúltima sílaba é a tônica. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Se você viesse aqui, médico, opa, aqui é proparoxítona, você já descartaria, não é isso? Vínculo, opa, proparoxítona, eu já descartaria também. Agora, éter ou éter, fácil ou fácil, imã ou imã, órfão ou não. Então vamos ver aqui, ó. Éter faltou o acento, cadê o fácil? Faltou o acento, imã faltou o acento e órfão também faltou o acento. Sinal alternativo que apresenta todas as palavras paroxítonas. Então, aqui nós já vimos como faltaram os acentos aqui, então vou desconsiderar também. E aqui a gente já consegue identificar todas as paroxítonas acentuadas e grafadas de maneira correta. Se a gente ainda for observar aqui, éter, aí virou éter, aqui virou fácil, aqui virou imã, correto? Então, se está sem o acento, você vai ler como se não houvesse o amanhã, aliás, como se não houvesse o acento. Então, aqui, olha aqui, paroxítona, todas elas são acentuadas. Leia o fragmento de texto a seguir e assinale a alternativa correta quanto à classificação das palavras grifadas sequencialmente. Mandou que os trabalhos começassem às 10 horas. Antes das horas eu uso crase, correto? Então aqui o que está explicando aqui? Qual é a classificação? Acento indicativo de crase. Já descartei duas alternativas. Olhou o revólver. Para você saber transitividade do verbo, você vai ver, é um verbo intransitivo, não pede complemento. Transitivo direto, ele pede um complemento, o objeto direto, que não vem acompanhado de preposição. E já um verbo transitivo indireto vai pedir um complemento que virá acompanhado de preposição. Portanto, você observar que o mesmo verbo pode ser que ele apareça transitivo direto ou transitivo indireto. Se eu colocar aqui assim, por exemplo, assistir o paciente, o médico assistiu o paciente, no sentido de ajudar, verbo transitivo direto. Você observa que não vem acompanhado de preposição. Se eu falar aqui assistir ao filme, aqui você já observa com o sentido de ver, verbo transitivo indireto. Ele vai pedir a preposição a. Então aqui assistir ao filme, correto? Então, muito importante você compreender que o mesmo verbo, ele pode ser transitivo direto ou transitivo indireto. Eu olhei, faça a pergunta. Se você fizer a pergunta com o que ou quem, é um verbo transitivo direto, correto? O revólver, o complemento do VTD é um objeto direto e não um objeto indireto. Então, o objeto direto e o era é o quê? Um verbo de ligação. 10.000, sujeito. Verbo de ligação e o predicativo aqui, um bom preço. Então, verbo de ligação, aquele que vai indicar um estado ou uma permanência. Verbo de ligação. Ser, estar, permanecer, ficar, verbo de ligação. Sinal alternativa que preencha de forma correta e respectivamente as lacunas. Caro concursando, revisão, aula de véspera, eu trago sempre esta questão porque ela contempla os verbos impessoais. Vai ter na sua prova, anote aí o que eu vou falar agora. Agora já trago aqui a parte mais importante. É clássico isso daqui, caro concursando, na sua prova, independente da banca que for, se tiver concordância verbal, provavelmente terá o verbo haver no sentido de existir. São os denominados verbos impessoais. Impessoais que não são conjugados em todas as pessoas, são os verbos defectivos. Mas vamos falar numa linguagem mais simples. Então, o que você vai observar? Apareceu o verbo haver, tente substituí-lo por existir.
Aí você vai se lembrar de que verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal. Ele é empregado somente na terceira pessoa do singular, correto? Então, voltando aqui, observe. Os verbos impessoais são aqueles flexionados apenas na terceira pessoa do singular. Eles não, nessa oração, não haverá sujeito. Ah, mestre, então é oração sem sujeito? Perfeito. Quais são os mais cobrados? Aqui eu trago todos esses impessoais aqui dentro de concordância. O verbo haver no sentido de existir. Então, apareceu o verbo haver na sua prova, a primeira coisa que você vai fazer é vir aqui e escrever. Pode substituir por existir? Então, houve muitas guerras. Existiram muitas guerras. Verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal, ele não vai para o plural. Nada de houveram muitas guerras. Deve haver muitos aprovados. Devem existir. Este haver pode ser substituído por existir. Pode ser substituído por existir, você já sabe. Então, pode ser substituído por existir impessoal. Mas aqui o que importa é o auxiliar. Aí eu sempre falo com os meus alunos. Se o técnico não escala determinado jogador, o seu auxiliar também não. Ou seja, se o verbo principal ele é impessoal, o seu auxiliar também será. Então, o correto é deve mesmo no singular haver muitos aprovados no concurso. As pessoas haviam falado. Está correta essa frase? Eu já trouxe por quê? Pode ser que apareça também o verbo haver quando ele for auxiliar, como é aqui. Aí você vai identificar aqui um verbo no particípio, correto? Então, se ele vier acompanhando o verbo no particípio e puder ser substituído por tinham, aí ele vai ser flexionado normalmente. Aqui ele não está no sentido de haver, ele não está no sentido de existir. As pessoas existiam falado isso? Não, você já consegue identificar que não dá certo. Então, quando aparecer haviam, puder ser substituído por tinham, e aí o verbo próximo estiver no particípio, você vai flexionar normalmente. Nós temos aqui também o quê? O verbo fazer quando estiver indicando o tempo passado. Faz 2 anos, isso daqui também as bancas cobram muito. Faz 2 anos que moro aqui. Faz 2 horas que estou esperando pelo atendimento médico. Então, o verbo fazer indicando o tempo passado, ele é impessoal, empregado somente na terceira pessoa do singular. E os verbos que indicam fenômeno da natureza também são verbos impessoais. Verbos impessoais empregados na terceira pessoa do singular. Oração sem sujeito não possui sujeito essa oração. Faz belas tardes de sol. Olha aqui, sol no verão, fenômeno da natureza. Você observa que o verbo fazer, ele foi empregado no singular. E agora, choviam copos descartáveis na cabeça do juiz. Não seria chovia? Por que aqui está no plural? Porque aqui foi empregado em sentido figurado, no sentido conotativo. Quando esses verbos relacionados aos fenômenos da natureza forem empregados no sentido figurado, serão flexionados normalmente. Serão impessoais somente se forem utilizados no seu sentido literal próprio, relacionado aos fenômenos da natureza. Compreendeu? Espero que tenha notado. Tem havia, tente substituir por existir. Eu vi que ainda existiam panelas, não é isso? Panelas existiam. Então, o verbo concordando com o sujeito. Verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal, ele não vai para o plural. Então, o correto seria o quê? Havia panelas. Deixei a primeira porque ela é um pouquinho mais complexa. Várias possibilidades. Comece pela mais fácil. Faz ou fazem 2 anos que havia se casado. O verbo fazer indicando o tempo passado, ele é impessoal, empregado na terceira pessoa do singular. Faz 2 anos que me preparo para concurso. Ok? Tempo passado, impessoal. E houve. E nunca existiram. Opa, pode substituir por haver. Ele será impessoal. E nunca houve aqui. Nunca houve o quê? Atrasos, correto? De todo jeito, eu vou precisar do era. Já eram 2 horas quando ele chegou. Olha aqui. O verbo ser vai concordar com o número de horas. 2 horas eram. Lembre-se disso daqui. Então, eram está correto. Já eram 2 horas, são
2 horas, eu não falo agora é 2 horas, agora são 2 horas. Quando no sujeito aparecer o número de horas, o verbo ser vai concordar com o número de horas. Em relação às regras de colocação pronominal, assinale a alternativa correta. Em colocação pronominal, você vai se lembrar de próclise, o pronome vem primeiro que o verbo. Mesóclise, o pronome vem no meio do verbo. E ênclise, o pronome vem depois do verbo. Tem colocação pronominal, você vai se lembrar também de Enéas 4Ps. São as palavras atrativas que levam à ocorrência da próclise. Memorize. Se tem as palavras atrativas que constroem Enéas 4Ps, você usará obrigatoriamente a próclise. O pronome vem primeiro que o verbo. Correto? Já sabe Enéas 4Ps? Se não, observe. Então, agora vamos falar sobre Enéas 4Ps. Isso daqui ajuda bastante na hora de você fazer as questões de concurso. Observe só, primeiro é importante você compreender que próclise é o uso do pronome antes do verbo. Mestre, o que é Enéas 4Ps? São as palavras atrativas, elas vão atrair o pronome oblíquo átono para perto delas e nós teremos neste caso o quê? Uma próclise. Por quê? Quando o pronome oblíquo átono vem antes do verbo, eu tenho um caso de próclise. Então, apareceu Enéas 4Ps, você já sabe, é um caso de próclise. Então, o que é Enéas 4Ps? Observe aqui, é a preposição em seguida de verbo no gerúndio. Observe aqui, em se tratando, então aqui eu tenho a preposição em, mais o verbo no gerúndio, você observa que o pronome oblíquo átono veio antes do verbo. Se o pronome vem antes do verbo, então quer dizer que eu tenho um caso de próclise? Perfeito. O homem não se lembrou, observe, N de Enéas, não é isso? Olha aqui, o pronome oblíquo átono veio antes do verbo. Se veio antes do verbo, então eu tenho um caso de próclise? Perfeito. Olha o icônico Enéas aqui. Por que Enéas 4Ps? Ele tinha pouquíssimo tempo de propaganda na TV, candidato à presidência da República, e falava, meu nome é Enéas. Basicamente isso. Daí criei o Enéas 4Ps. As frases exclamativas, faltou o ponto de exclamação aqui, que Deus o abençoe, então o pronome antes do verbo. Advérbio, olha o advérbio sempre aqui. Então aqui eu tenho o verbo e se eu tenho um advérbio, Enéas 4Ps. Tenho Enéas 4Ps, você já sabe que neste caso o pronome oblíquo átono vem antes do verbo, não é isso? Então já vou marcar aqui todos os pronomes oblíquos átonos. Então vamos ver aqui agora. Quando as orações, as conjunções subordinadas, S de Enéas, você já viu Enéas aqui? Então, quando oração subordinada, aí vai atrair o pronome oblíquo átono para antes do verbo, e neste caso eu tenho o que, caro concursando? Um caso de próclise. Quem o fez infeliz? Pronome interrogativo. Agora aparecem aqui os 4Ps de Enéas 4Ps. Pronome interrogativo atrai também o pronome oblíquo átono para antes do verbo. Pronome relativo também, essa é a pessoa que o faz muito feliz, o pronome oblíquo átono antes do verbo. Alguém, pronome indefinido, atrai também aqui o pronome oblíquo átono para antes do verbo. E aqui eu tenho o pronome demonstrativo. Isso me emociona muito. Então, caro concursando, pegou a sua prova, você já vai se lembrar de Enéas 4Ps. São as palavras atrativas que levarão à ocorrência da próclise. Lembre-se também de que a próclise prevalece sobre a mesóclise e a ênclise. Tem próclise? Tem palavra atrativa? É ela que manda. Voltando, se apresentaram, não, o correto seria apresentaram-se muito bem no recital às suas filhas. Eu não inicio frase com os pronomes oblíquos átonos. Te amo não existe, caro concursante. Correto seria amo-te. Acabou de assistir a aula? Procure seu amor e já fala amo-te. Ou então eu te amo. Aí pode, agora te amo só não. Hoje, aqui é um advérbio de tempo. Olha o A de Enéas 4P. Então,
Se é advérbio, palavra atrativa, atrai o pronome oblíquo átono para perto dele e ele virá antes do verbo. Hoje nos preocupamos. Os alunos que, olha aqui o P de Enéas, 4 P's, pronome relativo vai atrair também o pronome oblíquo átono se para perto dele e ele virá antes do verbo. Então aqui eu tenho um caso de próclise. Então correto ficaria os alunos que se mantiveram. Elas tinham avisado-me, aqui é bem interessante, não está dentro de Enéas 4 P's, anote aí. Elas tinham, quando aparecer locução verbal com o verbo principal no particípio, ado, ido, falado, partido, sofrido, amado, vivido. Então, e o verbo principal estiver no particípio, o pronome oblíquo átono não pode vir depois dele. Locução verbal, verbo principal no particípio, pronome oblíquo átono não vem depois dele. Memorize isto, caro concursante. Então, elas tinham-me avisado sobre as faltas excessivas. Então, está errado, correto? Ah, mestre, mas se tiver uma locução verbal com o verbo principal no gerúndio ou infinitivo, pode vir antes ou depois. Se for no particípio, só antes, não pode depois. E lembre-se do amo-te, ou então eu te amo. Considerando a passagem, 2 gênios entre tantos que fizeram da leitura de jornal um hábito não só informativo, mas prazeroso. Pode-se afirmar que os conectivos destacados, então as conjunções destacadas, possuem um valor semântico, possuem uma ideia, conjunção. Você precisa observar o sentido, a ideia, o valor que ela traz. Aí você vê aqui, olha, mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, você fala assim, opa, já é adversativo. Gabaritei a questão. Não. O que eu disse? Você tem de observar a ideia, o sentido e o valor que ela traz. Então, vamos ver? 2 gênios entre tantos que fizeram da leitura de jornal um hábito não só informativo, mas prazeroso e provocador. Aqui eu vou ter uma ideia de adição, caro concursante. Então, quando aparecer não só, mas, como aparece aqui, olha, não só e mas, aí nós já sabemos que é uma ideia de adição. Eu falei, precisa observar o sentido. Vamos ver se traz essa ideia de adição? Fizeram da leitura de jornal um hábito não só informativo, então ele era informativo e prazeroso e provocador. Então aqui eu tenho a ideia de adição. Esse hábito ele era o quê? 1, informativo, 2, prazeroso, 3, provocador. Então, apareceu não só, mas também. E eu espero que você tenha conseguido identificar aqui, quando fala, olha lá, fizeram da leitura de jornal um hábito não só informativo, mas prazeroso e provocador. Você observa, espero que tenha compreendido também essa ideia de adição, que ele é informativo, prazeroso e provocador. Então, ideia de adição. No que se refere aos atributos da redação oficial, terá na sua prova também. A redação oficial deve caracterizar-se por alguns itens. Redação oficial. Você vai escrever um texto ou um pedido ou alguma informação para alguém, então tem algumas características. Você não pode fazer de qualquer maneira. Então, exceto, qual não é um atributo da redação oficial? Clareza. Você precisa ser claro? Sim. Você precisa ser sucinto? Sim. Você precisa ser objetivo? Também. Então, já descarto. Objetividade, clareza e precisão. Você tem que ser direto na sua escrita. Você não vai encher linguiça. Você vai ser preciso. Olha, é isso e isso e ponto. Não vai esticar muito a conversa. No popular, né? Coesão e coerência, sim. Precisa ser coeso, coerente. A informação, a pessoa, quem vai receber, tem de ler e compreender de maneira fácil. Não pode ser ambíguo, não pode ser impreciso, tem de ser objetivo. Informalidade e impessoalidade. A impessoalidade tem de ter nada de pessoalidade. Então, impessoalidade, sim. O erro está na informalidade. Você precisa ser formal, você tem de respeitar a norma padrão da língua portuguesa. Você tem de ser claro, preciso, objetivo, impessoal. Lembre-se de que com o objetivo é o interesse. Quando se fala dessa redação oficial, é o interesse da nação e não das pessoas. Então, impessoalidade, sim. Pessoalidade, não.
Há normas que orientam para o correto uso dos pronomes pessoais em frases e textos. Eles podem ser usados antes, ou seja, próclise, o pronome vem primeiro que o verbo, mesóclise, o pronome vem no meio do verbo, e ênclise, o pronome vem depois do verbo. Coloquei o é aqui porque é o é de end, de fim. O pronome vai vir depois do verbo. A este respeito, assinale a alternativa correta. Caro concursando, apareceu colocação pronominal, você vai se lembrar de Enéas 4Ps. Observe. Compreendido Enéas 4Ps, eu preciso da alternativa correta. Segue-se a norma da ênclise quando a oração estiver na negativa. Errado, Enéas 4Ps. Olha o N de Enéas, quer dizer que o pronome vem junto da palavra negativa e vem antes do verbo. Então aqui não é ênclise, seria próclise. Segue-se a norma da próclise quando a oração foi iniciada por verbo. Cortou-se. Nada disso. Aqui eu tenho um caso de ênclise. Basta você, nesta frase, observar o exemplo. Se ele vem depois do verbo, não é próclise, sim ênclise. Aqui eu usarei a próclise quando o verbo estiver no gerúndio. Correu ao seu encontro, abraçando-o fortemente. Neste caso aqui, eu vou, de fato, usar a próclise, nada disso. Aqui eu já vi que eu tenho um caso de ênclise, ele veio depois do verbo. Eu não uso o pronome oblíquo átono no início de frases. Te amo, você não pode escrever, só falar, porque eu não inicio frase com os pronomes oblíquos átonos, e nem depois de vírgula. Segue-se a norma da mesóclise, quando o pronome virá no meio, se o verbo estiver no futuro do presente ou do pretérito e não houver palavras que exijam o uso da próclise. Encontrar-te-ei mais tarde. Observe, aqui eu tenho um verbo no futuro. Encontrarei. Verbo no futuro, eu tenho de usar o quê? O pronome oblíquo átono no meio dele, como apareceu aqui. Encontrar-te-ei. Mas eu vou fazer isso daqui, caro concursando, é um ponto interessante. Você vai se lembrar de que, para eu usar a mesóclise ou a ênclise, não pode ter Enéas 4Ps. A próclise prevalece sobre a mesóclise e a ênclise. A alternativa dela traz essa explicação muito bem feita. Se o verbo estiver no futuro, eu vou usar o pronome no meio, desde que não haja Enéas 4Ps. Tem Enéas 4Ps, você já sabe, ele que manda. Assinale a alternativa que apresenta a concordância correta, caro concursando. Já vou marcar aqui porque na sua prova também terá verbo haver no sentido de existir, verbo fazer indicando o tempo passado. O que quer dizer isso daqui, caro concursando? Isso daqui são os verbos impessoais. Compreendido, caro concursando? Então, já faz 2 anos que moro nesta cidade. Verbo fazer indicando o tempo passado, ele é impessoal. Não vai para o plural. Está errado. A maioria dos estudantes foram mal. Aqui eu tenho as expressões partitivas, que quer dizer que se aparece a expressão partitiva seguida de verbo ou melhor, seguida de um substantivo ou pronome no plural, o verbo pode ficar no singular, concordando com a expressão partitiva, a maioria foi, ou os estudantes foram mal. Então está correto. Expressão partitiva, pode concordar com ela ou com o substantivo no plural. Mais de 2 alunos chegou atrasado. Olha aqui, com a expressão mais de, o verbo concorda com o numeral. Mais de 2 alunos chegaram, 2 chegaram. Haviam, o que eu falei? Muitos manifestantes. Então, existiam muitos manifestantes. Verbo haver no sentido de existir, ele é o quê? Impessoal, não é isso? Então, ele não vai para o plural. O correto seria, havia muitos manifestantes naquela reunião. Em relação ao uso da vírgula, assinale a alternativa correta, caro concursando. Você quer passar no concurso? Não quer ir para o SPC por causa de falta de dinheiro? Você vai se lembrar de SVC. Compreendido o SPC, ou melhor, o SVC, vamos verificar. O menino que está usando um boné foi o que faltou à aula hoje. Então, primeiro, o menino, sujeito, foi, verbo. O que eu falei? Se entre o sujeito e o verbo tiver uma vírgula, não pode. Mas se forem 2 vírgulas, pode estar correto. Vou deixar por enquanto.
Hoje à tarde iremos passear. Que confusão, até para ler fica difícil, né? Correto seria o quê? Hoje à tarde, aqui eu tenho adjunto adverbial deslocado para o início da frase, virá separado por vírgula. Hoje à tarde iremos passear. Quando, olha aqui, eu expliquei para você sobre suveca. A ordem direta. Sujeito, verbo, complemento e adjunto adverbial. Se esse adjunto adverbial vier no fim da frase, o uso da vírgula é facultativo. Prefiro não usar. Então, hoje à tarde, vírgula, iremos passear no centro da cidade a pé. Já te falei, aqui poderia até ter duas vírgulas também para ele ficar deslocado, intercalado, né? Olha aqui, hoje à tarde, vírgula, iremos passear no centro da cidade a pé. Duas vírgulas, sim. Uma não. Hoje, não, já te falei, Maria, que não poderei chegar no horário marcado. Confuso. Já te falei, Maria, que não poderei chegar no horário marcado. Então, vou retirar essa vírgula. E Maria é o vocativo. Eu estou falando diretamente com Maria. Já te falei, concursando. Sim, concurseiro. Eu uso a vírgula porque é um vocativo. Estou falando direto com você. Já te falei, Maria. Então, Maria viria entre vírgulas. Em 1987, adjunto adverbial, trazendo uma circunstância de tempo, o piloto ganhou uma corrida espetacular, caro concursando. Eu não separo o adjunto adnominal nem o complemento nominal do substantivo a que se refere. Em 1987, vírgula, o piloto ganhou uma corrida espetacular. Não posso ter essa vírgula. Aqui o uso da vírgula é facultativo, porque é adjunto adverbial de curta extensão. Então, poderia deixar sem vírgula? Sim. Mas a vírgula em corrida espetacular, não. Se eu soubesse o que? Verbo, complemento. Olha o SVC. Entre o verbo e o complemento pode ter vírgula? Não. Se eu soubesse falar inglês, conseguiria o emprego. O uso da vírgula aqui está correto. Por quê? Aqui eu tenho oração subordinada adverbial. Oração subordinada adverbial, quando ela vem antes da oração principal, ela virá separada por vírgula. Então, aqui, se eu soubesse falar inglês, vírgula, alternativa A está correta. Por quê? O menino que está usando um boné, então aqui eu tenho o quê? Uma oração subordinada adjetiva explicativa. Ela vem separada por vírgula. SVC. Se entre o sujeito e o verbo aparecerem duas vírgulas, provavelmente está correto. Se for uma, não. Então, o menino que está usando o boné, oração subordinada adjetiva explicativa, aquela que virá separada por vírgula. Questão bem interessante. Referência à redação oficial, analise as afirmativas abaixo e marque V ou F. Em relação ao termo que está em uso atualmente, o que ainda usamos? O termo digníssimo é usado atualmente em comunicações oficiais, acompanhado do termo ilustríssimo para autoridades em geral. Caro concursando, anote aí, digníssimo e ilustríssimo não existem mais. Então, eu já vi que a primeira é o quê? Falso. Então, já vou descartar aqui pelo menos 3 alternativas. O termo doutor também é usado atualmente em comunicações públicas e oficiais, posto que é o pronome de tratamento mais recorrente. Posso usar doutor? Posso, mas ele é o mais recorrente? Nada disso. Então, aqui eu já venho e marco também falso. FFV, como aparece aqui. Termo Vossa Excelência é usado nos poderes executivo, legislativo e judiciário, certinho. Vossa Excelência nesses 3 poderes. De acordo com a gramática normativa, em isso consistia em manter os pais longe da escola. Tem-se como exigência da regência do verbo consistia. Um sujeito constituído por um pronome indefinido, nada de. Isso é o quê? Um pronome demonstrativo. Uma construção acessória introduzida pela preposição entre, nada disso. Olha lá, o verbo consistia aqui, acessório, nada disso. Um objeto direto, como os pais longe da escola, nada. Objeto direto, ele vai complementar um verbo transitivo direto. Consistia em quê? Então, aqui eu tenho um verbo transitivo indireto e em manter os pais longe da escola, isso aqui vai exercer a função de quê? De objeto indireto.
um complemento introduzido pela preposição em. Certinho, olha aqui, o que eu falei com vocês? Olha o complemento, olha o objeto indireto iniciado com a preposição em. Um sujeito desinencial contribui para a coesão do texto? Nada disso. Sujeito desinencial, se fosse consistia, ou então falar consistir. Quando aparece aqui já o sujeito explícito, o sujeito simples, isso não é desinencial. Analise as afirmativas abaixo sobre a análise sintática da oração. As redes sociais alteram a nossa percepção de tempo. Vamos ver então. Sujeito composto, as redes sociais, nada disso. Quem altera as redes sociais? Para ser sujeito composto tem que ter dois núcleos, seria as redes sociais e o computador. Aí seria um sujeito composto. Verbo transitivo direto, eles alteram o quê? A nossa percepção, correto? É objeto direto. Se eu tenho um verbo transitivo direto, terei como complemento o quê? Um objeto direto. Alteram a nossa percepção de tempo. Então, a 3 está correta. Então, 2 e 3 apenas estão corretas essas afirmativas. O IBC. Quanto à tipologia, tem tipologia, a IBFC traz sempre o texto injuntivo. Está dando ordem, dicas, sugestões? Não. Aqui está falando do que é o IBC. É uma instituição federal da administração direta. Então, aqui está trazendo essa descrição do IBC. Injuntivo, não. Narrativo, também não. Não está contando história. Está falando sobre determinado instituto. É um texto argumentativo ou expositivo? Restaram argumentativo ou expositivo. Argumentativo trará os argumentos, a tese, a opinião. Vamos ver se aparece. Essa opinião geralmente vem no último parágrafo, justamente para trazer uma proposição, que é o que você faz lá na sua redação. Ao longo dos anos, o IBC tornou-se também um centro de pesquisas médicas, possuindo um dos programas de residência médica mais respeitados do país. Não traz essa ideia. Então, aqui só está fazendo a exposição, está explicando o que é o IBC. Quando aparecer texto falando sobre determinado órgão, por exemplo, sobre a Polícia Militar de São Paulo, outro dia trouxe um assim também, texto expositivo. O termo que introduz o terceiro parágrafo contribui para a progressão textual, estabelecendo com a informação que o antecede um sentido de. Vamos retirar esta vírgula aqui. O termo que introduz o terceiro parágrafo contribui para a progressão textual, trazendo uma ideia de que, vamos ver, terceiro parágrafo, além da educação formal, o IBC também promove a reinserção social das pessoas que perderam ou estão em processo irreversível de perda da visão. Então, ele faz algumas coisas e ele, além daquilo, ele ainda vai promover a reinserção. Então, qual que é a ideia disso? Aqui nós temos uma ideia de quê? De acréscimo. O além de vai trazer uma ideia de adição. Acréscimo, como vem falando aqui nessa alternativa.